Descrição das atividades. Análise preliminar de risco, ela deve ser feita por grupo de exposição similar, considerando todas as atividades que são feitas por aquele grupo de exposição similar. Então, todas as atividades que são realizadas pelo trabalhador, elas precisam ser consideradas na sua análise preliminar de risco ocupacional. E agora, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora, porque a maioria dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, eles cometem um erro que está relacionado à análise preliminar de risco e que vai trazer consequência no inventário de risco, na matriz de risco, no plano de ação e no desempenho do programa de gerenciamento de risco. Qual erro é esse? Na análise preliminar de risco, você tem que considerar dois universos, digamos assim. Os agentes ambientais e os fatores de risco. Muitos profissionais acham que na análise preliminar de risco você deve considerar apenas 5 assuntos, que seria o quê? Risco físico, químico, biológico, ergonômico e acidente. Está errado. Você precisa considerar vários outros fatores. Além do risco físico, químico, biológico, acidente e ergonômico, você precisa subdividir a parte ergonômica e acrescentar outros riscos que vão ter impactos, inclusive sociais. Como, por exemplo, você precisa subdividir os fatores de risco ergonômico em biomecânicos, mobiliário, equipamentos, organizacionais, ambientais, cognitivos e psicossociais. Ou seja, você precisa estratificar os fatores de riscos ergonômicos na sua análise preliminar de riscos ocupacionais. Mas é só isso? Não. Você precisa considerar fatores de riscos social, ou seja, pode ter algum risco na empresa que você está elaborando o programa de gerenciamento de risco que tenha um fator social. Pode ter também o fator vizinhança, exemplo, ruído, material particulado, pode sim ter um impacto na vizinhança. Periculoso, ou seja, será que existe alguma legislação para aquela atividade que está sendo desenvolvida? A questão do penoso também, será que existe alguma legislação previdenciária para aquele agente específico? Associação de fatores de risco, você também precisa considerar. Por exemplo, imagina um trabalhador que além de estar exposto a ruído, ele também esteja exposto a uma substância ototóxica. O que é uma substância ototóxica? É uma substância que causa perda auditiva. Ou seja, se ele estiver exposto ao ruído e de maneira simultânea a uma substância ototóxica, aqui vai caracterizar a associação de fatores de risco. Tem um termo que eu nem coloquei ele aqui porque eu não acredito que ele existe. O que é isso? Ausência de fator de risco. Eu não acredito em ausência de fator de risco. Tá, Thiago, por que você não acredita? Eu vou provar para você que não existe ausência de fator de risco em ambientes de trabalho. Vamos imaginar que seja um escritório administrativo, uma contabilidade, uma consultoria de saúde e segurança do trabalho, que os profissionais não vão na área, só ficam no escritório. Primeiro ponto, se tem luz, seja ela natural ou artificial, a luz é um agente físico, ok? Logo, a luz é uma radiação não ionizante, então ela é um agente físico. Então, tem que considerar a luz como agente físico.
Não existe nenhum escritório, gente, que não tenha nenhum risco ergonômico. Ou vai ter risco no mobiliário, ou vai ter risco em algum equipamento, ou vai ter algum fator de risco cognitivo, pressão de trabalho, pressão de tempo. Então, quando fala que as empresas que não tenham riscos estão desobrigadas de elaborar o programa de gerenciamento de risco, isso é uma lacuna que eu não acredito. Porque enquanto houver sol, enquanto houver luz, vai haver agente físico. E enquanto houver pessoas, pode haver risco cognitivo e psicossocial. Então, os fatores de riscos e os agentes ambientais que você precisa considerar na sua análise preliminar de risco ocupacional são esses. Não é apenas físico, químico, biológico, ergonômico e acidente. São todos esses daqui.